Olá a todos, o meu nome é Breno e esta apresentação ela faz parte de um conteúdo abordado na disciplina de Tecnologias e Materiais para Produção e Armazenamento de Energia, ministrada pela professora Célia. E nessa disciplina nós abordamos e discutimos tópicos tecnológicos científicos relevantes como o armazenamento de energia, geração de energia e dispositivos eletroquímicos. O intuito desse trabalho é apresentar para a comunidade, de forma didática e mais acessível, os frutos da pesquisa direcionada na disciplina, onde os alunos têm a oportunidade de colocar à prova na bancada do laboratório o conteúdo discutido na sala de aula, sendo desafiados a construir uma bateria, com liberdade total em como fazer isso. É claro que, por mais que não existam restrições impostas pela professora, existem limitadores naturais que surgem, como a disponibilidade dos materiais, né, a acessibilidade deles, o custo deles também, a segurança de manuseio e alguns outros fatores. No caso do meu trabalho, aproveitando do fato que eu já tinha mais familiaridade com o tema de estocagem de energia por fazer parte do projeto de armazenamento de energia do LAPEC, isso por si só já deu uma super mão, não só para mim, mas como para os meus colegas de turma. Eu decidi por construir uma bateria um pouco mais diferente, que é a bateria Zinquar, um dispositivo que usa o ar ambiente para gerar energia, e ao longo da apresentação eu vou explicar o fundamento teórico, os passos de construção, os resultados e a relevância desse tipo de pesquisa no mundo afora. Pois bem, quando mergulhamos de cabeça no tema, levantamos questões óbvias, como qual a importância de armazenarmos energia, como que funciona uma bateria, quantos tipos de bateria existem, em especial se você consegue montar esse tipo de dispositivo em casa. Existem muitos tipos de baterias. Primeiro podemos dividir entre as baterias físicas e as químicas. Nas baterias físicas temos os conhecidos painéis solares, que geram eletricidade pelo efeito fotovoltaico, que é quando a luz atinge o painel e ela excita os elétrons do material semicondutor, que então flui pelo circuito em corrente direta. Também temos as baterias térmicas, que são feitas de componentes capazes de armazenar calor para uso posterior, seja para aquecer o ambiente ou produzir trabalho. Já as baterias químicas, que é mais o foco dessa apresentação, e também acredito que mais facilmente encontrado no nosso cotidiano, operam por reações químicas entre os componentes que liberam elétrons que fluem por um circuito e podem então suprir alguma demanda elétrica. As baterias químicas são bem variadas e podemos dividir elas em três categorias. Dessas categorias temos as células a combustível, que convertem energia química de um combustível, comumente hidrogênio, em um oxidante, que geralmente é oxigênio, gerando eletricidade, água e calor. E nesse caso, o combustível precisa ser continuamente fornecido para o funcionamento da bateria, então também podemos chamá-la de uma bateria de fluxo. Também temos as baterias primárias e as secundárias. É uma divisão bem simples. As baterias primárias não são dispositivos recarregáveis. Elas operam até a exaustão do potencial químico sem forma razoável de se restabelecer ele. Como, por exemplo, as pilhas de controle remoto que a gente colocava no controle de TV, ou para controle sem fio de videogame. A gente compra as pilhas e quando o equipamento para de funcionar, a gente descarta a pilha e compra outra. Com isso, já posso até responder a questão do slide anterior, onde você consegue sim montar uma pilha com materiais de fácil acesso, que você pode inclusive ter em casa. Você pode montar uma pilha primária. Eu posso usar, por exemplo, o trabalho de um dos meus colegas de turma, que fez uma bateria com componentes extremamente acessíveis. Ele usou latinha de cerveja, que é feita de alumínio, e fio de cobre, com um eletrólito alcalino. É claro que nós não montamos dispositivos que são capazes de substituir as baterias que já temos no dia a dia, mas eu achei interessante porque o colega usou materiais que são realmente bem simples de arranjar. E com um pouco de conhecimento técnico já conseguiu montar um dispositivo que, se tivesse uma emergência, já dava para usar. Continuando então, temos também as baterias secundárias, que são recarregáveis, e são principalmente essas que a gente vê no dia a dia, como nos nossos celulares, nos notebooks, tablets, câmeras digitais, fones de ouvido sem fio. Esses dispositivos recarregáveis estão aí no mercado à nossa disposição fazem décadas, e eles passaram por bastante mudança também. Hoje em dia nós usamos bastante as baterias de íons lítio, mas por exemplo, quem teve em casa aqueles telefones sem fio, que você tirava ele do suporte para falar e depois colocava de volta, essas operavam geralmente com baterias de níquel-cádmio. E as baterias de níquel metal hidreto foram amplamente usadas também em celulares, lanternas, brinquedos, ferramentas, notebooks, até equipamentos médicos. Mas hoje em dia a maior parte foi substituída pela bateria de íon lítio, que também faz até mais, podendo alimentar carros elétricos. Por último exemplo, temos a bateria de chumbo ácido, que faz parte principalmente do setor automotivo e maquinário, mas é inadequada para fazer parte dos pequenos utensílios eletrônicos do dia a dia por causa do seu peso e do seu volume.
E assim, esses são apenas alguns exemplos que eu decidi trazer para a apresentação, mas existe muita pesquisa sendo feita e tecnologias novas sendo produzidas com relação a baterias, o que é relevante, inclusive, pois eu mesmo tentei montar um dispositivo que é mais recente, que é a bateria Zinco-R, que cabe confortavelmente em duas categorias, como primária e secundária. Voltando um pouco para termos mais contexto acerca do funcionamento de baterias eletroquímicas, elas são constituídas de algumas partes. Então, vamos chamar de cátodo o eletrodo positivo, onde ocorrem reações de redução, e de ânodo o eletrodo negativo, onde ocorrem reações de oxidação. Temos também o eletrólito, que permite a passagem de ânions entre os eletrodos, mas não permite a passagem de elétrons. Por isso é chamado de condutor iônico. Não representado pela imagem, temos geralmente também o filtro separador, que tem o papel de bloquear o contato entre os eletrodos. Se tivesse contato, teríamos curto-circuito e a bateria não serviria ao seu propósito. Os eletrodos e o eletrólito podem ter diversas formas e podem ser construídos de muitos elementos diferentes. Parte do desafio de se montar uma pilha eletroquímica é reconhecer as características do material empregado e também os seus limitadores. De pouco adianta usarmos, por exemplo, materiais que não têm afinidade um com o outro, ou um eletrólito que possui um pH inadequado e, portanto, corrói os materiais, destruindo o dispositivo sem gerar energia nenhuma. É um quebra-cabeça e, para suceder, a gente precisa entender com o que é que a gente está lidando. Um tema como energia muito dificilmente vai perder relevância na frente de pesquisa, porque não somente a energia faz parte do nosso cotidiano, ela domina o nosso cotidiano. Nós conseguimos gerar energia para alimentar uma cidade, mas ainda corremos atrás de tecnologia que nos ajude a armazenar energia. E isso é importante sim, pois armazenar energia gera um equilíbrio na oferta e demanda na rede elétrica. A demanda energética não é homogênea ao longo do dia, e não podemos sobrecarregar a rede com mais energia do que o necessário sem arriscar perdas e danos grandes. Se conseguimos guardar essa energia extra em horários de baixa demanda, nós inserimos flexibilidade na rede elétrica. Entrando então no dispositivo que eu acabei montando, as pilhas Zinco-R são uma recente tecnologia desenvolvida para o armazenamento de energia e funcionam extraindo o oxigênio do ar para reagir com o zinco e gerar eletricidade. Não é muito diferente do funcionamento de pilhas alcalinas, que também tem zinco reagindo com oxigênio para produzir energia, porém nas pilhas alcalinas o oxigênio é fornecido por um componente interno, como o dióxido de manganês, e nas Zinco-R o oxigênio vem da atmosfera, por aberturas na bateria. É interessante notarmos também que a bateria do Zinco-R não usa componentes que são agressivos ao meio ambiente e também são de baixo custo, mas ela não é sem falhas também. Um dos principais problemas dessa bateria é a sensibilidade à umidade e à temperatura, que afetam o desempenho dela. As baterias Zinco-R podem ser primárias ou secundárias, que operam com uma regeneração do zinco oxidado por meio da reversão do mecanismo de reação, e essas enfrentam desafios de reações parasitas, de evolução de hidrogênio, por exemplo, baixa ciclabilidade, por causa da alta solubilidade do zincato, que é um dos produtos da oxidação do zinco. Logo, então, temos a formação de dendritos, que são estruturas em forma de agulha, que crescem a partir do ânodo em direção ao cátodo, e esses dendritos podem causar curtos-circuitos internos, comprometendo a segurança e o desempenho da bateria. Além disso, os problemas de sensibilidade à temperatura e umidade do ambiente também se aplicam a baterias Zinco-R, que é secundária. Aqui eu recortei de dois artigos diferentes imagens que exemplificam o funcionamento de uma bateria Zinco-R. A figura à esquerda é bem didática e ela aponta a direção das espécies reagindo. O oxigênio do ar é absorvido pelo eletrodo poroso, que então fica disponível para reagir com o eletrólito alcalino, gerando hidroxila, que por sua vez reage com o zinco metálico, gerando zincato e liberando elétrons para o circuito externo. É importante notar que o eletrodo poroso não participa com reações químicas dessa interação. O papel principal dele é pegar o oxigênio do ar e deixar o oxigênio disponível para reagir com as espécies no eletrólito. Isso é relevante porque, do ponto de vista cinético, essa absorção é lenta e isso vai ser uma etapa limitadora da bateria. Para combater isso, muito do foco da pesquisa nessas baterias está em aumentar a área superficial do eletrodo poroso para que ele seja capaz de capturar oxigênio suficiente para não limitar a bateria. Na imagem à direita temos o exemplo de como até mesmo uma bateria Zinco-R pode ser feita em um design de pilha-botão. Ela usa de componentes mais sofisticados, sim, e a tampa da moeda tem furos para permitir que o oxigênio entre e seja absorvido. Nesse caso, o eletrólito ele pode estar impregnado no papel separador. A bateria Zinco-R já tem aplicação comercial em dispositivos como aparelhos auditivos, baterias de sinal de trânsito, aparelhos de comunicação, internet, e também é usada em dispositivos médicos como marca-passos e, em menor escala, em equipamentos militares portáteis também.
Bom, agora vem o passo a passo de como é que eu fiz para montar uma bateria Zencore. Então, para montar uma bateria Zencore, primeiro eu utilizei os componentes que estão na foto. Eu fiz mais de uma montagem para a bateria, então eu acabei por nomear elas como montagem 1 e montagem 2. A gente tem na imagem ferramentas de corte, como a tesoura e o estilete, fios de cobre com jacarés para fazer contato elétrico. O cobre é apenas o fio por onde passa a corrente, tá? Ele não participa da reação. O papel separador pode ser o filtro de café, uma palha de aço que vai ser o meu cátodo, tem bastante área superficial para absorver o oxigênio, as plaquinhas de zinco que eu dobrei para ter um formato que seja congruente com o formato do Becker, que é onde vai a montagem da pilha. O eletrólito que eu usei inicialmente foi hidróxido de sódio, 4 molar, mas logo eu troquei por hidróxido de potássio, 4 molar também. O zinco pode ser comprado a preços não muito caros, mas também pode ser coletado de pilhas mais antigas, com devido cuidado, né, para extrair o material da pilha. Aqui tem mais fotos, mas dessa vez são fotos da pilha montada. Na primeira imagem à esquerda, podemos ver que eu enrolei a palha de aço com o papel filtro, e depois eu fiz o zinco abraçar o papel filtro e a palha de aço, todos comportados dentro do Becker. Esse é um exemplo do papel essencial do filtro separador, porque eu não poderia fazer esse design de pilha sem ele, porque ia com certeza ter contato elétrico entre o aço e o zinco e ia dar curto-circuito. Por fim, eu encho o Becker com hidróxido de sódio, ou hidróxido de potássio, né, mais tarde. A minha pilha não é recarregável, então as reações vão espontaneamente começar e acontecer e vão continuar ocorrendo até ela ser descarregada. Na segunda imagem, eu montei uma segunda pilha para poder ligar as duas em série. Fazendo isso, eu somo o potencial de cada célula, o que me permite acender um LED, porque ele não tem potencial sozinho para acender um LED. Preciso de duas pilhas. Na minha segunda montagem, eu mudei o material do cátodo de palha de aço para uma placa de grafite com uma pasta de carbono ativado na superfície. O carbono ativado tem uma área superficial enorme, e seguindo a mesma metodologia, a montagem 2 ficou assim como na foto. Dá pra ver já que está com uma luminosidade bem mais forte, provavelmente culpa do aumento da área superficial. Agora a gente vai ver o resultado dos experimentos. Tá? Aqui vocês podem ver o progresso do funcionamento de cada montagem. Na montagem 1, a luminosidade começou mediana e depois ficou fraca, após 4 dias. Eu ressalto que a partir do segundo dia a luminosidade já estava fraca, e ela permaneceu na mesma intensidade até o dia 4. O zinco foi encoberto por uma camada mais escura e eu vou discutir o que pode ser essa camada um pouco mais à frente. Já na montagem 2, aconteceu uma luminosidade intensa inicial e depois uma luminosidade média a partir do segundo dia, que se manteve por todos os dias seguintes, igual no caso da primeira montagem. O carbono do cátodo não teve nenhuma mudança na aparência dele, ele permaneceu igual desde o começo até o fim. Agora vamos ver as especificações do experimento. Como eu medi potenciais com um eletrodo de referência de mercúrio, óxido de mercúrio, eu preciso traduzir esse potencial para o potencial padrão de hidrogênio. Existem fontes que dão valores diferentes, mas no geral estão dentro de 0,1 volt positivo. Aí, considerando isso, eu medi em solução pH 14 do eletrólito o potencial de circuito aberto dos componentes sozinhos. Então temos ali, né, o zinco, a palha de aço e o grafite com carbono ativado. Montei também o mecanismo de reação da minha célula. Eu tenho a redução do oxigênio, meio alcalino, formando hidroxila, com um potencial de redução de 0,4 volt positivo. E a oxidação do zinco, formando o zincato, que é solúvel, com uma diferença de potencial de 1,2 negativo. No eletrólito, o zincato ele é dissociado em óxido de zinco, água e hidroxila. Então isso é interessante porque a água e a hidroxila do ânodo são recicladas no cátodo, então a água ela não é consumida. O potencial teórico da célula fica em 1,6 volt positivo, e no experimento de bancada, cada célula teve um potencial de 1,16 para o aço e 1,38 volt para o carbono. Eu faço então os cálculos de conversão para descobrir qual a quantidade de energia por massa que eu estou produzindo com as minhas baterias. Eu obtive cerca de 872 Wh por quilograma para a montagem 1, que é com aço, e 1037 Wh/kg para o caso da montagem 2, que é com carvão ativado. Puxando de uma fonte para valores calculados teóricos de uma bateria Zinquar, os meus valores obtidos, vou usar a montagem 2 de comparação, né, foi de 1037 Wh por quilograma. Isso está próximo da bateria alcalina, tem uma diferença de 300 Wh por quilograma para a bateria Zinquar. Eu não considero que os meus resultados foram ruins. Na verdade, eu não esperava chegar tão perto do valor teórico, mas sim talvez metade do valor. A gente pode usar também o diagrama de Purbeck do material para avaliar se a previsão se encaixa com o que eu obtive. E esse diagrama é para o zinco,
E nele vemos que em pHs alcalinos temos a formação de zincato e óxido de zinco. Então os meus produtos esperados estão dentro do que é termodinamicamente também esperado. Vale adicionar também que o material escuro depositado na superfície do zinco provavelmente é óxido de zinco, tanto pela dissociação espontânea no eletrólito, tanto porque existe uma variação no pH na interface eletrodo-eletrólito, mesmo que no seio da solução eu faça uma medição de 14. Portanto, é possível que essa variação de pH na interface tenha favorecido a formação de óxido de zinco, que tem um pH entre 8 e 11. Vale destacar também que é esperado que não esteja uma zona que ocorre a reação de evolução de oxigênio, que impacta negativamente o desempenho da minha bateria. E é um problema comum enfrentado pelos pesquisadores também, não só para baterias em quark, mas para baterias que usam eletrólito aquoso em geral. No entanto, eu não observei nenhum efeito de formação de bolhas no eletrólito, então é possível que a evolução de hidrogênio esteja sendo desfavorecida por alguma propriedade não identificada ainda no meu sistema. Já o carbono, ele está dentro da janela de potencial de estabilidade da água, então não é esperado reações de evolução de oxigênio ou hidrogênio. É esperado, no entanto, a formação de bicarbonato e carbonato em pHs alcalinos. Essas espécies podem saturar o meu eletrólito, diminuindo a vida útil da minha bateria, o que é uma vantagem que o aço tem sobre o carbono. O aço está na sua zona de passivação e dentro da janela de estabilidade da água, ou seja, não é esperado que ele gere produtos, assim como o carbono. O desempenho da célula, nem que... O aço está na sua zona de passivação e dentro da janela de estabilidade da água, ou seja, não é esperado que ele gere produtos que prejudiquem o desempenho da célula, nem que ele permita reações de evolução de oxigênio ou hidrogênio. Aqui vemos mais um exemplo da variedade do quebra-cabeça da montagem, que eu mencionei no começo da apresentação, para sistemas eletroquímicos, onde o aço, por mais que tenha menos potencial gerado, prejudica também menos a vida útil do dispositivo. Então, será que vale mais a pena buscar melhorar o aço, aumentando sua área superficial, ou o carbono, buscando combater a formação do carbonato? Essas dúvidas são comuns nesse tipo de pesquisa, e encontrar uma solução criativa e eficiente é o desafio. Para concluir, então, ambas as montagens produzem duração longa da luminosidade do LED, por mais que haja uma queda na intensidade. Essa queda inicial ela é rápida e seguida de uma estabilização, um efeito provavelmente oriundo da demanda de carga que o LED provoca no sistema. Eu assumo então, por não ter evidenciado efeitos adicionais na pilha, né, visuais, que o sistema vai continuar em operação até extinguir o potencial ou saturar o eletrólito. Além disso, as minhas montagens são bem rudimentares e apenas viáveis em bancadas de laboratório. Elas precisam se tornar mais compactas, móveis e facilmente alteráveis para que fiquem melhores. Aí, por fim, eu também percebi que essa direção de pesquisa é relevante por ser uma alternativa potencial às baterias de íon lítio. A gente encontra facilmente notícias sobre o avanço das tecnologias associadas às baterias Zinquar e como os materiais são tão mais disponíveis e baratos, a Zinquar vai ganhando visibilidade e espaço conforme a pesquisa avança. Tem mais exemplos, como por exemplo essa notícia do jornal Nature, que destaca a possibilidade da utilização de dispositivos Zinquar recarregáveis para alguns veículos elétricos de 2 ou 3 rodas. E isso é um novo patamar para essas baterias que se mantiveram num nicho de equipamentos de pequeno porte. A notícia que eu achei mais interessante foi a de um avanço na tecnologia de implantes, que usam baterias de zinco biocompatíveis que tiram oxigênio não do ar, mas sim da hemoglobina no nosso sangue, o que permitiria que alguns outros equipamentos implantados medicamente no nosso corpo pudessem ser alimentados por essas baterias. Na pesquisa, eles destacam também a surpresa com quão biocompatível os testes têm se mostrado até então. Além disso tudo, o design das baterias em quark vem sendo explorados também, como por exemplo esse artigo que investigou o desempenho de um eletrodo poroso de carbono modificado e concluiu um razoável aumento no desempenho do dispositivo, algo vagamente similar ao que aconteceu no meu experimento. Ou então designs mais simples, para pilhas alcalinas ou Zinquar, que permitem flexibilidade em qual tipo de sistema você precisa dependendo da aplicação. Então, considerando tudo isso, eu pude conhecer o impacto que o estudo em dispositivos de armazenamento de energia causam. Esse tópico ele exige bastante criatividade, ele exige bastante cuidado também e conhecimento. Mas ao mesmo tempo é fácil de mergulhar nesses temas. O Laboratório LAPEC é um fomentador que apoia aqueles que buscam pesquisa em energia por possuir um projeto que está associado à pesquisa para o setor elétrico
E os alunos e eu tivemos bastante apoio e incentivo para o nosso trabalho ao longo do nosso período de atividades. E é claro que eu agradeço a todos que assistiram à apresentação. Eu espero que ela possa ter também incentivado vocês a procurarem saber mais sobre energia e armazenamento de energia, porque esse assunto vai ser relevante por muito tempo ainda.